Olá pessoal, estou aqui hoje no nosso podcast, no Amigovski, que é o podcast de Edmilson Amigovski, com Danilo Martins Maia. Ele é médico cardiologista e faz medicina paliativa. E vocês vão entender bem o que é isso, porque é uma prática bastante delicada e bastante conflituosa. Eu estou louco para ouvir, você não perde para esperar. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Olá, conforme prometido, estou aqui com Danilo Martins Maia, médico, com quase 4 décadas de experiência. Nós somos contemporâneos da época da faculdade, né? E eu queria conversar um pouco sobre medicina paliativa. Mas como é que você chegou a essa medicina paliativa? Porque você também é cardiologista. Sim. Como é que foi essa trajetória, Danilo? Sim, vamos lá. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, prazer imenso estar aqui. Uhum. E eu tenho uma trajetória que eu diria um tanto curiosa. Sim. Pra você ter uma ideia, quando eu me formei, eu tive muita dificuldade para decidir que caminho seguir na medicina. Porque quando eu me descobri médico, que eu acho que médico você não decide ser, você se descobre. Eu me descobri médico na adolescência. E o que vem depois é tempo para você se formar e se capacitar. Então, quando você tem uma ideia, quando eu me formei, durante 2 anos, eu dava plantão em CTI e em maternidade. Olha só. Uma certa dificuldade para me decidir. Dava luz aqui e às vezes acompanhava os pacientes mais críticos no outro serviço. Exatamente. Aí eu me decidi pela cardiologia, que tinha muito a ver com a terapia intensiva, e iniciei a minha trajetória dentro de CTI. Foram 16 anos, praticamente exclusivos dentro da terapia intensiva. Mas muitas situações dentro do CTI me geravam inquietude. Eram os limites. É onde você, dentro do CTI, com todo aquele arsenal, com tudo aquilo que você pode oferecer para tratar, para salvar, né? A gente tem sempre aquela coisa do médico de salvar vidas. A gente se depara com situações em que você tem um limite e você não tem mais o que fazer. Então eu fui muito em busca desse, olha, não é possível, tem algo mais a fazer. Entendi. Então isso me levou à medicina interna. Eu fiz um aperfeiçoamento em medicina interna, comecei a trabalhar fora da terapia intensiva, mas sempre dentro de hospitais. Começo a ter contato com pacientes oncológicos em situações de terminalidade da vida. E e essa busca, eu fui tendo muita afinidade e muita... Eu sempre tive muito esse olhar empático, compassivo, de estar próximo à pessoa, muito além da doença. Então eu fui fazer uma especialização em 2015 em medicina paliativa em São Paulo, no Instituto Paliar. Fui buscando um pouco mais de ferramentas, subsídios para poder atuar com esses pacientes nessas situações. Já tinha aptidão para isso, mas queria se capacitar. E ali foi uma descoberta. Eu digo que foi um renascimento e um resgate de muita coisa como médico, muita coisa que eu não percebia ou que tinha deixado para trás. Por definição, Danilo, o que seria a medicina paliativa, então? Bom, e quem é esse paciente da medicina paliativa? Bom, a medicina paliativa, primeiro, é uma coisa que é a formação do médico, tá? Mas o médico ele precisa estar inserido no contexto dos cuidados paliativos. O cuidado paliativo, que é depende de uma interação interdisciplinar, enfermeiros, psicólogos, médico, assistente social, onde a gente tem uma abordagem muito ampla sobre todas as dimensões do ser humano. Lembrando que todo ser humano ele é um indivíduo biopsicossocial espiritual. E quando ele adoece, uma doença física, e está lá no hospital, a gente só foca e só dá atenção à doença e se esquece do ser, esquece da pessoa que está ali e se esquece mais ainda da família que está no entorno. E tinha uma crítica na época da faculdade que assim, o leito 4 o leito 4 ou aquele fígado cirrótico. Não é um fígado cirrótico, né? É um paciente com o fígado com cirrose, com todo esse contexto, né, de existência que ele tem. Mas assim, houve uma mudança, e essa mudança, esse olhar para o paciente como cidadão, não é algo muito antigo.
É da nossa geração para cá. É da nossa geração para cá. Eu lembro uma vez, estava um colega meu que ia fazer uma cirurgia ele ia se submeter, estudante de medicina, estava com problema de tireoide, aí veio aquele professor da UFRJ, assim, tem uma tireoide. Aí eu falei, professor, tireoide não tem eu aqui. Aí ele deu aquela... E o professor, obviamente, aquele cirurgião, né? Sim. Que batia com o afastador da mão das pessoas, né? Ele ficou chateado, mas o aluno deu uma lição para ele, né? Espero que ele tenha aprendido. Mas é algo novo essa questão de olhar o paciente como um todo, né, Danilo? Eu diria que não é novo, né? É um novo resgate. Sim, porque isso se perdeu. A hipocrática era diferente. Isso, o desenvolvimento biotecnológico foi afastando. É verdade, né? verdade. Foi afastando, trazendo esse olhar para a doença e afastando do humano, né? Da pessoa. É verdade, você tem razão. Então é um resgate. Novo. A novidade é o resgate. É verdade, você tem razão. É que os maiores desafios, Danilo, dessa tua prática médica, da medicina paliativa, quais são os maiores desafios? Comunicação. É. Comunicação, assim, se eu pudesse resumir, tudo é comunicação. Porque, falando do médico, o médico ele não é treinado para comunicar, ele é treinado para informar. Então ele chega, ele explica tudo, quando explica. Hoje em dia a gente, enfim, há controvérsia com relação a isso, mas ele explica tudo e acha, e supõe que o paciente entendeu. Claro. E mesmo que o paciente tenha entendido, ele se esquece que esse paciente tem acesso a Google, tem acesso a vizinhos, tem acesso a parentes e que ele vai trazer novos questionamentos no dia seguinte. E ele não tem muita paciência e não vai rechecar. Então essa questão da comunicação, principalmente falando agora no terreno do cuidado paliativo, que é a comunicação de má notícia, esse é o principal desafio e o maior de todos, e que tem levado a muitas terapêuticas desproporcionais, inadequadas, gerando muito sofrimento, porque o médico ele não tem essa capacitação, ele fica inseguro, ele não consegue expor claramente um prognóstico ou a falta de um prognóstico, e isso tem levado a muitas distorções e sofrimento, né? Teve uma vez, era diretor do História de Pediatria da UFRJ, e teve um problema, aquela escolha de Sofia para ver quem ia para o CTI, porque... E aí tinha uma criança que tinha uma doença crônica, irreversível, neurológica, que não tinha uma qualidade de vida, e essa seria uma criança classificada como fora de possibilidades terapêuticas. E que a chance dela morrer era enorme e uma qualidade de vida muito ruim. Esse era o resumo duro e cru do fato. Quando abriu uma vaga na terapia intensiva, a mãe dessa criança não entendia por que o filho dela, que tinha a maior chance de morrer, não ia para o CTI, enquanto a outra, que tinha a menor chance de morrer, iria no lugar dela. E ela começou a achar que era alguma manobra política ou de interesse. Não. Na verdade, uma criança era viável, entraria no CTI e sairia bem saudável, e aquela criança, a filha dela, iria entrar no CTI e ia ficar no CTI por 1 mês, 2 meses, 3 meses, e não iria sair do CTI. Não era aquela criança que teria. Mas não havia essa equipe de cuidados paliativos nessa época que eu estou falando. E aí foi um desconforto na forma de comunicar. Porque a mãe tinha razão quando ela dizia: se meu filho tem maior chance de morrer, por que não é o meu filho que vai para o CTI, e sim um outro filho? E aí é difícil essa comunicação, né, Danilo? Muito difícil. É um desafio danado. Muito difícil. Isso, inclusive, se você me permite, quando a gente olha a definição de cuidados paliativos, a última definição pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, de 2017, a última atualização, é que é uma abordagem que tem por finalidade melhorar a qualidade de vida de pessoas, adultos e crianças, em situações de doenças potencialmente letais, doenças com risco de levar à morte. Então, ou seja, não se fala mais, porque lá no início o cuidado paliativo estava muito vinculado à finitude. A pessoa, entre aspas, fora de possibilidade terapêutica, né? Não existe essa pessoa, sempre tem possibilidade de alguma terapêutica, mesmo que não seja para salvar a vida, para aliviar, mas... Então, existe isso está na mente das pessoas, isso em termos até de conhecimento, né, por falta, entre aspas, de conhecimento, todo mundo acha que quando você chama um paliativista é porque você ou desistiu, ou não tem mais jeito,
ou está morrendo, Isso é muito uma importante. doença incurável, É, um quadro irreversível. É. Mas mesmo, hoje em dia, mesmo situações reversíveis, Aham. mas graves, um quadro de septicemia, de uma paciente jovem com chance, com risco de morrer, mas com chance de reverter, Aham. existe nesse entorno muito sofrimento e o cuidado paliativo tem seu lugar aí, tem seu papel importante, seja adulto, criança, idoso, não importa. Naquele quadro irreversível, tipo assim, um paciente que está em morte cerebral, um paciente que não tem como sair, a religião, ela ajuda mais ou atrapalha em determinadas situações? Porque às vezes, veja bem, eu sou um cara religioso, tá? Sim. Não sou ateu não, assim. Às vezes a pessoa diz, não, mas Deus vai prover, Deus vai fazer, Deus é milagroso. Mas tem situações que você, como médico, eu nunca vi determinados quadros, por mais que as pessoas falem, reverter quando chega num determinado momento. Sim. Né? E aí você vai propor a pessoa que não vai fazer determinadas coisas, isso não pode gerar um desconforto para essa família? Tipo, mas eu tenho fé em Deus que vai reverter, e você sabe como médico que não tem condições. Sim, são grandes desafios aí, que a gente está falando já de questões morais, né? São deliberações com base em princípios e valores das famílias. Então, respondendo se mais atrapalha ou ajuda, tem de tudo. Às vezes ajuda, muitas vezes atrapalha. Mais conformadas, Deus quis assim. Ou às vezes ajuda, às vezes depende do tipo de religião também, do tipo de crença, mas tudo acaba estando atrelado à capacidade e habilidade do profissional médico em conduzir essa conversa. Porque existe uma limitação, não existe limite para Deus, ok, mas existe para a ciência. Então a ciência vai até aqui. Então eu não posso ficar alimentando esperanças com base em recursos que são científicos, atrelado a uma crença religiosa Claro. Porque Deus não precisa daqueles equipamentos para operar um milagre. Claro que não precisa. Né? Então, é verdade, é uma boa saída. É uma boa saída. Quer dizer, você trabalha nessa questão de medicina paliativa, pelo que você falou, já vai fazer 10 anos ano que vem, né? Isso. 2015, 2025, 10 anos. Quais foram as suas maiores lições pessoais? Porque eu fui do Corpo de Bombeiros há muito tempo, então eu, quando vi aqueles acidentes, eu comecei a usar cinto antes mesmo de ser obrigatório, porque eu aprendi aquilo que eu via. Eu, quando vou atravessar uma rua, num cruzamento, se o carro vem de lá, que tem um poste, o carro vem de lá, eu não fico aqui, eu fico do lado de cá do poste, para me proteger do poste. Eu tenho alguns hábitos que eu adquiri por conta da experiência que eu tive. Sim. E você? O que mudou na tua vida? Vive mais intensamente? Cuida mais de você? A finitude fica ali o tempo todo te desafiando, né? O tempo todo. Realmente, quando você faz cuidado paliativo, a formação ela é transformadora. Tanto que tive colegas no curso, na minha turma, que não conseguiram ir até o final do curso, não aguentaram, porque isso mexe muito com o teu emocional, mexe com você. Então, antes de mais nada, essa transformação, ela vem e você precisa entendê-la, precisa se compreender, precisa entender que você está lidando com pessoas e são com princípios e valores do outro e não permitir até onde for possível que os seus princípios e os seus valores não interfiram, não influenciem na decisão que muitas vezes é da família, em decisões compartilhadas, que é uma coisa que está muito respeitando, a gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante, mas essa visão e a constatação de que o nosso trabalho ele é de meio, não é de fim. A gente não controla nada. Sim. Então eu controlo o meio. Eu não controlo, eu controlo estar ou não num grupo de maior ou menor risco para a doença coronariana, quando eu escolho fumar ou não fumar. Sim. Mas eu não defino que eu não vá ter um infarto. Entendi, claro. Se eu parar de fumar. Então todo o nosso trabalho ele é de meio. E a gente vê situações, 40 anos de estrada, você também, que tudo contra a possível recuperação de um paciente, e do nada ele começa a melhorar e daqui a pouco sai. E outros que têm tudo para correr, para ir bem e sair com bom prognóstico e dá tudo errado. Então, é não se angustiar e não sofrer com o desfecho. Essa foi uma grande lição,
porque a gente não controla, eu tenho que estar em paz, que eu fiz o meu melhor no meio. Mais fácil lidar com um paciente que está numa fase dessa terminal, em cuidados paliativos, porque o quadro é grave, com ele consciente ou com ele inconsciente? Depende do momento em que você iniciou essa abordagem, porque o paliativista ele é chamado muito tardiamente. Entendi. Né? Só lembram de chamar o paliativista quando já está numa situação já irreversível. Talvez vai cuidar muito mais da família do que do próprio paciente. Nessa situação, eu diria que o paciente estando inconsciente, entre aspas, é mais fácil. Você tem que lidar com a família e lembrar para a família que quem precisa estar no centro do cuidado é o paciente, não a família. Claro. Que é muito comum a família por o apego, obviamente, um ente querido, e ela de uma forma egoísta, sem querer ser pejorativo no termo, mas que não deixa de ser, ela quer que aquela pessoa fique viva, mesmo sofrendo a qualquer custo. Né? Então, esse trabalho com a família, ele acaba sendo mais fácil se o paciente está inconsciente. Quando ele está consciente, você lida com tem outras vertentes aí. Você tem situações que é a conspiração do silêncio, que é a família não querendo que conte nada para o paciente, e o paciente querendo proteger a família, ele fica sofrendo sozinho. Aí você tem que trazer psicólogo para o meio, aí é mais complexo. Essa equipe é psicólogo, serviço social que você falou, médico, social, médico, enfermagem também está ali? Enfermagem, muito, né? Quem mais cuida ali é a enfermagem. Capelão. Entendi. Ou a religião que ele tiver, né? Sim. Me diz aqui, a gente está acabando o nosso programa sobre medicina paliativa. Quais são os maiores arrependimentos que uma pessoa consciente relata quando está próximo do fim dessa pessoa aqui? Tipo assim, uma vez eu vi o Roberto Chinachique falando que ele acompanhava os pacientes em fase terminal, assim, paciente consciente que dizia, e que tinha tempo de refletir sobre a vida, e dizia, olha, os maiores arrependimentos a pessoa dizer não ter vivido, não ter amado muito, ou não ter visto os filhos crescerem como gostaria, ou não ter ido atrás dos sonhos. Que outros arrependimentos você vê com algum relato de alguma pessoa que marcou a tua prática médica, Danilo? Via de regra, estão ligadas ao tempo com a família. Os maiores arrependimentos são os maiores. Pessoas que se dedicaram muito ao trabalho e sempre muito ausente, e construíram patrimônio. Geralmente são os que construíram patrimônio, né? Com muito trabalho ao longo de muitos anos, e vai deixar o patrimônio, mas ele não vai mais estar ali. Esses arrependimentos que você acompanhou, que você concorda com o que o Roberto Chinachique fala, eles pautam a tua vida pessoal em algum momento, ou não? Ou você é um médico paliativista e uma outra pessoa totalmente diferente? Não, sempre. Isso mudou a tua vida? Na verdade, eu já trago isso comigo. De viver... Já sempre trouxe isso comigo. Claro que há momentos da vida que isso desequilibra bastante, claro. Mas eu sempre busquei muito isso, de estar próximo à família, né? Então, é claro que isso amadurece e se fortalece quando você começa a fazer cuidado paliativo, né, no meio dessa transformação, e me ajudou particularmente na despedida dos meus pais, né? Entendi. Quando meus pais vieram a falecer, não tem muito tempo, eu passei uma mensagem, inclusive, para professores do meu curso, agradecendo o que eles me trouxeram, que me ajudou muito naquele momento difícil a conduzir e lidar com esses momentos difíceis. Né? Mais alguma coisa relacionada com a questão dos cuidados paliativos que você gostaria de comentar antes de acabar esse nosso bate-papo? Acho que o mais importante que eu gostaria de frisar e chamar bastante atenção para esse fato de que cuidado paliativo é para melhorar a qualidade de vida. Muitas vezes a gente ouve médicos dizerem, eu ofereci cuidado paliativo para o paciente e tal, a família não aceitou. Eu falei assim, como assim? A família quer que o paciente sofra mais? Porque o cuidado paliativo é para reduzir sofrimento, é para ajudar. E outra coisa, já está provado, todos os estudos voltados para isso demonstram que cuidado paliativo adequado, ele não só melhora a qualidade de vida, como também a longevidade. Os pacientes vivem mais quando eles têm um cuidado paliativo iniciado precocemente, já
diante de um diagnóstico, no início do diagnóstico de uma doença grave. Ou seja, não encare o cuidado paliativo, o cuidado paliativo como a antessala da próxima fase da sua vida. Não, Não de é. forma alguma, de forma alguma. E o paliativista, e o cuidado paliativo, outra coisa muito importante, ele não substitui qualquer terapêutica que venha sendo feita. Claro, não existe uma linha que fala assim, não, até aqui eu estou fazendo tudo para curar, daqui para cá é o cuidado paliativo. Não tem isso, bobagem. Não, isso. bobagem. Em algum momento já foi assim? Nunca foi assim, mas passava essa ideia. Quer dizer, foi assim por uma questão. Lá quando começou, Cicely Saunders, no final dos anos 1950, foi quem começou o cuidado paliativo. Eu sempre fui muito voltado para o doente oncológico. Então, é aquele oncologista, o médico, olha, agora acabou. Aí eu entrego para o paliativista. Então, é o que tinha. Entendi. Agora pode ir para o paliativista. Então, isso ficou muito no consciente aí das pessoas. Como faz para te encontrar, Danilo? Quais as tuas redes sociais? Redes sociais? Porque o Cazuza vai botar aqui embaixo para a gente. O teu contato, teu Instagram, você tem o contato profissional, como é que é? Não, pode ser através bom, pode ser, não tenho, rede social até tem, não, né? assim, Mas não, rede social profissional, você tem? Não trabalho com rede social? Eu não trabalho, não. Então tá bom, sem problema. Eu tô me cobrando isso, me sem cobrando problema, isso, sem mas problema. não tem. Então tá, gente... Mas tem e-mail, pode ser um e-mail? Pode ser o e-mail, claro. Então danilo.maia, 1960, arroba gmail.com. E tem um outro também, que é dan.maia, arroba dea.med.br. Tá, que aí o Cazuza vai botar aqui embaixo. Gente, não deixe de compartilhar esse vídeo, né, porque foi um papo bem legal. Medicina paliativa é algo que não é algo novo, mas é uma prática ainda nova em alguns hospitais. Eu não sei como é que está isso no serviço público, se tem isso bem, ou se está só no serviço privado. Eu sei que tem, mas o público ainda está engatinhando. O público é que você tem o INCA, né? Sim. O INCA 4, que é quer dizer, é uma estrutura basicamente voltada para o cuidado paliativo. Inclusive foi onde tudo começou, né, no Brasil, inclusive. Mas, de um modo geral, é muito, muito primário, muito rudimentar, muito pouco. E no serviço privado também. São pouquíssimos os serviços ainda assim que estão estruturados. Você tem que fazer curso, hein, Danilo? Você tem que ensinar as pessoas. Tem sim. Mas você vê, de quando eu fiz, há quase 10 anos atrás, para cá, já mudou muita coisa. Gente, continua por aqui que a gente vai, né, manter esse papo aqui com o Danilo, com outros assuntos.